irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pronto para Salvar e bem-vindos também no nosso programa Tá aí o Certo Pode Confirmar na Bíblia. Querido irmão, se ainda não estás inscrito aqui no nosso canal, para não perderes muitas matérias, subscreva-se já e ativa o sininho que está a aparecer aí para receberes outras matérias. E não deixa também de assistir muitos vídeos nossos aqui que têm sido publicados. Hoje vamos falar de uma matéria que gerou polêmica à volta do mundo. Mais uma abominação. O filho do pecado volta novamente às plataformas com uma bomba relógio. O Papa Francisco autoriza padres a abençoarem casais homoafetivos. É verdade, aprova bênção a casais do mesmo sexo. Hoje, 18 de dezembro de 2023, pelas 15h54, isto é, na Praça de São Pedro, em Roma, Papa Francisco, também conhecido como Mário Jorge Bergoglio, permitiu formalmente que padres distribuam bênção a casais gays. Escreve que deve haver mudança radical na política do Vaticano. Embora que alguns padres não aceitam estas políticas do Papa Francisco, ele diz que quem procura o amor e a misericórdia de Deus não deve ser sujeito a uma análise moral exaustiva. É verdade. As palavras do Papa Francisco mais uma vez mostram que este homem não provém de Deus, que não é de Deus. Nós precisamos ir na Bíblia e percebermos qual é a visão de Deus quanto a homossexuais, quanto a relações sexuais de homens com o mesmo sexo. É importante você lembrar, se eu estou a falar para um irmão que é católico, que a tradição não pode estar acima da Bíblia. Nós precisamos lembrar que a nossa vida deve ser semelhante à vida dos bereanos. Lembrar que está em Atos 17:11, né? Que os bereanos, para além de ouvirem a Paulo pregando a mensagem, eles buscavam constatar nas escrituras para saberem se de fato o que o Paulo pregava era real. E se realmente era assim, diz o Senhor, se vinha de Deus. Então nós não podemos perceber que o Papa Francisco é homem de Deus só porque ele fala, está aí em cima. Nós temos que avaliar esses homens com base à Bíblia Sagrada. É muito importante isso. Apesar de que Jesus morreu para todo mundo, isto é importante, não significa que devemos concordar com tudo. Aquilo que Deus não abençoa, não pode ser abençoado. É verdade. E o que Deus não abençoou? Será que Deus abençoou casamento gay? Faz favor, como o programa Tá aí o Certo Pode Confirmar na Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 18, verso 22. Eu já tenho aqui a Bíblia, Levítico, capítulo 18, verso 22, e diz, tem como epígrafo aqui, né? Uniões abomináveis. Já começa a falar de coisas que Deus detesta, a imundícia. E diz no verso 22, com varão não te deitarás. Vou repetir, com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é exatamente isso, meu irmão. A Bíblia condena exatamente relações sexuais entre homens do mesmo sexo. E o Papa Francisco traz esta matéria que é abominação para Deus como uma visão de Deus. Ele diz que Deus permite sim isto, porque somos todos irmãos. Então quem procura amor não pode estar sujeito a uma análise moral exaustiva. Isto é loucura que o Papa Francisco está a mostrar aqui. Deus diz, você não pode se deitar com um homem como se fosse mulher. Isto é abominação.
Papa Francisco mais uma vez fez uma forte declaração de que ele não serve a Deus, Criador do céu e da terra, e que ele talvez ainda não leu este texto de Levítico 18, verso 22, porque não é verdade um homem de Deus que se diz ser de Deus, que é o pai de uma das maiores religiões que controla o mundo, dizer que é homem de Deus, vir afirmar essas abominações, meu povo. Vocês precisam ter muito cuidado, porque o Papa demonstrou de forma clara que ele serve a Lúcifer. Ele está a abençoar aquilo que Deus não abençoou. E por outra, venha comigo neste momento, em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. A Bíblia está a dizer aqui que os homens deixaram o seu quê? Deixaram mudar o seu uso natural. Passaram a se envolver sexualmente, mulher com mulher, homem com homem. E Deus abominou, Deus lhes deixou se envolverem com essas paixões, porque isto é abominação. Negaram a palavra de Deus, jogaram por terra os princípios bíblicos e decidiram agarrar as tradições. A católica mais uma vez provou, meu querido irmão, que a Bíblia está abaixo dos pés dos papas. E a liturgia está acima. Temos de ter muito cuidado. Partilhe esta mensagem com mais pessoas, faz favor. Temos pessoas que precisam perceber que o Papa não é servo de Deus. E é importante que você perceba que este foi um dos maiores pecados de Sodoma e Gomorra. As abominações sexuais. Em Sodoma e Gomorra havia um profundo abuso sexual, uma violência sexual. Nós percebemos que quando Ló recebeu os anjos que foram em sua casa, se ler Gênesis 19, verso 4 e 5, esses homens, a cidade inteira, deixaram as suas casas, foram até a casa de Ló e disseram: tira aqueles homens da tua casa, porque queremos se envolver com eles, queremos abusar sexualmente com esses homens. Você consegue perceber que o povo se entregou totalmente aos pecados infames carnais, de tal maneira que já não havia mais controle nos seus apetites sexuais. Havia entrega, havia homens até que se envolviam com animais. Havia homens que se deitavam com homens, mulheres com mulheres, e homens se deitando com animais, sodomizavam animais, meu povo. E a Igreja Católica, ela prova algo exatamente que fez com que Sodoma e Gomorra fossem destruídos. E podemos encontrar ainda mais a ira de Deus contra esses pecados abomináveis em Ezequiel 18, Ezequiel capítulo 16. Não podemos aceitar casamento de uma titica. Não podemos aceitar casamento de homos afetivos, de homossexuais, de homens do mesmo sexo. Isso é contra os princípios da Bíblia, meu querido irmão. Eu, se estou a falar para uma pessoa que vê isto como algo normal, eu lhe digo, confirma na Bíblia tudo quanto foi dito aqui. Vou citar os versículos, os textos: Levítico 18, 22, Romanos capítulo 1, verso 26 e 27, Gênesis capítulo 19, verso 4 e 5 e Ezequiel capítulo 16. Podes também tomar a leitura, vais perceber que Deus detesta aqueles que deixam de viver a natureza em que Deus lhes colocou para se envolver em outras naturezas. Não cometa este tipo de pecado, meu irmão. Que Deus possa te abençoar.
abençoar. Partilhe esta mensagem. Se és um católico, meu querido irmão, mais uma vez, não endureça o coração. A verdade é essa: o Papa não é servo de Deus. Espero que esta mensagem possa te abençoar. Deixa aqui o seu like, subscreva no canal e até a próxima. Que Deus possa te abençoar muito, muito mesmo. Ajude aqueles irmãos que estão a se envolver sexualmente, homem com homem. Se tens alguém, um primo, um irmão, alguém que conhece, ajude esta pessoa, porque isto é um dos pecados que leva a ira de Deus a se mover. Deus o abençoe. E aí, gostou? Deixe seu like.